Vamos agora falar do PIB, que foi divulgado hoje, PIB do terceiro trimestre, com variação de 0,6% em relação ao anterior. Nós estamos em contato com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, eu queria sua avaliação geral em relação a essa variação do PIB, lembrando que em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o avanço foi de 1,2%, no acumulado em 4 trimestres 1% e no ano também 1%. Essa variação cria, de fato, uma expectativa melhor para o fechamento de 2019? Olha, Denise, cria de fato, a gente teve um terceiro trimestre que foi melhor do que o primeiro semestre, que tinha tido números muito ruins, especialmente o segundo tri, que foi bastante fraco. Então a gente tem uma perspectiva de uma recuperação que eu acho que começou a ter um sentido um pouco melhor agora com os resultados do terceiro trimestre. A gente começa a ver a construção civil, o mercado imobiliário como um todo, ter números muito mais interessantes, sinalizando de fato uma recuperação do setor que é importante dentro da economia brasileira. O que saiu até agora também, Denise, de quarto trimestre, especialmente de outubro, com dados mais consolidados, novembro ainda tem pouca informação, mas do que a gente sabe são números também positivos, me parece que a gente vai ter um quarto trimestre até um pouco melhor do que foi o terceiro tri, e a gente pode encerrar o ano de 2019 com um crescimento aí que deve ficar até um pouquinho acima de 1%. Né? A gente está estimando hoje o crescimento para 2019 em 1,1%. Lembrando que nas revisões que o IBGE fez de 2018 e 2017, a gente está agora nesses 2 anos com um crescimento de 1,3%. Ou seja, mesmo crescendo 1,1%, ainda é um crescimento mais baixo do que a gente teve nos últimos anos. A boa notícia, de qualquer maneira, é por onde a gente olha para 2020, o cenário é positivo. A gente vê agronegócio com um sentido de recuperação bastante forte, tanto nas carnes, na proteína animal, quanto nos grãos. A gente vê essa recuperação mais consistente de mercado imobiliário, com essa taxa de juros mais baixa que a gente tem agora. Tem todo o processo de concessões para acontecer no segundo semestre do ano que vem também. E a própria recuperação do consumo. A gente vê a recuperação do mercado automobilístico se mantendo para 2020. A gente vê consumo em geral ainda tendo perspectiva positiva no ano que vem, com volta da confiança, o mercado de trabalho melhorando. Enfim, eu acho que a gente vai ter um ano de 2020 melhor, salvo os problemas que podem acontecer no meio do caminho, né? As surpresas, os choques que podem acontecer no meio do caminho, que são sempre imprevisíveis. Né? Cenário internacional preocupa bastante, né, Isso. Sérgio? Em alguma medida sempre pode comprometer o retorno da atividade aqui do Brasil, né? Isso é o que eu ia comentar, Denise. Eu acho que o único porém que a gente tem para 2020 é o cenário internacional. Ainda há risco de ter uma recessão nos Estados Unidos, uma desaceleração profunda, e sempre que isso acontece, a gente acaba tendo respingo no resto do mundo como um todo. Então, a gente está um pouco comedido com o crescimento do ano que vem, a gente acha que vai ser melhor do que 2019, a gente está com 1,6% de expansão, tende a ser entre 1,5% e 2% no final, o crescimento para 2020, e o cenário no final pode ser mais complicado, a depender deste cenário internacional. Agora, Sérgio, uma coisa que chama atenção, porque a gente teve, no geral, números melhores nessa apuração aí do PIB do terceiro trimestre. Agora, a taxa de investimento, que é medida pela formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, ela continuou muito baixa, 16,3%. E o Brasil precisa de investimentos na infraestrutura, na área empresarial, precisa recuperar a produtividade, na verdade, melhorar a produtividade no geral. O que explicaria essa taxa ainda tão baixa? Olha, Denise, a gente está saindo, né? A gente saiu de uma recessão muito profunda, com uma capacidade ociosa muito intensa. Então a gente, depois de uma queda tão forte de produção, de atividade como a gente teve, a gente está tendo uma recuperação hoje que não é tão dependente de crescimento de novas plantas, nada disso. É mais dependente de um crescimento de máquinas, equipamentos, de bens de capital. Então essa recuperação que a gente está vendo agora, ela é parcial em investimento, ela não é generalizada quando a gente está falando de investimento. Mais para frente, quando a gente começar a ver uma recuperação mais consistente da economia, a gente vai conseguir ver novas plantas, a gente conseguir ver um investimento em construção pesada de forma mais intensa. Por enquanto a gente não tem isso. De qualquer maneira, a gente tem conseguido ao longo dos últimos anos, crescimento no investimento que está ficando entre 3% e 4%, que são números bastante razoáveis. Né? Quando eu olho para frente, as concessões que virão ano que vem, algumas privatizações, são elementos importantes para explicar essa recuperação mais consistente de investimento, e eu diria que isso deve vir de 2021 para frente. 2020 ainda não é um ano de recuperação
efetiva de investimento muito intensa, ainda muito concentrada em máquinas e equipamentos. As concessões vão aparecer só no final do ano, com repercussão na economia só no ano seguinte. Então, eu diria assim, os 2 primeiros anos do Bolsonaro vão ser anos de investimento ainda relativamente baixos. Os 2 últimos anos a gente tende a ver um crescimento de investimento um pouco melhor. E tem a questão do investimento em infraestrutura também, por aí há uma necessidade de acelerar concessões, privatizações, tem muita coisa a acontecer que depende também do cumprimento dessa agenda, né? Não, justamente, quer dizer, quando a gente fala de investimento para 2021 em diante, está dependendo justamente dessas concessões andarem efetivamente no segundo semestre do ano que vem, que é a programação. Se elas acontecerem a contento, como a gente imagina que vai acontecer, os resultados desse ano foram positivos no que a gente teve de concessão, não vejo por que a gente não ter um cenário de investimento mais favorável nos últimos 2 anos do Bolsonaro. Acho que a gente está caminhando para isso, né? Está sendo bem feito, está sendo bem organizado esse projeto de concessões no governo Bolsonaro. A gente vai conseguir entregar esses resultados um pouco melhores daqui 2 anos. Mas, de novo, não é agora, em 2019, a gente também não consegue ver isso para 2020, vai ficar ainda para frente. Agora, a atração de capital externo também depende do avanço de toda essa agenda, porque por aí também nós temos notado aí uma certa frustração de fluxo, né? Você tem essa questão de curto prazo, de entrada de capital que caiu bastante. Na verdade, a gente está tendo saída de capital ao longo de 2019. Não é uma questão só do Brasil, a gente está vendo isso de forma generalizada em países emergentes. Então, assim, é um elemento que não é exclusivo da economia brasileira. Então, essa saída, obviamente, ajuda a explicar um pouco esse movimento de câmbio que a gente está tendo, de depreciação de câmbio que a gente viu ao longo desse ano, mas não me preocupo tanto com isso, né? A preocupação maior é com a continuidade do crescimento no investimento direto, que é um investimento de longo prazo, que vem justamente olhando o crescimento da economia brasileira, perspectivas de longo prazo, e esse está melhorando gradativamente, né? O saldo é positivo, tem crescido ao longo dos últimos 2 anos, especialmente, e a tendência, quando a gente coloca as concessões e privatizações, é ter uma melhora. Claro, não é nada excepcional, a gente não está falando de nenhum crescimento significativo, mas se a gente olhar um mundo que está com taxas de juros negativas, com poucas possibilidades de investimentos rentáveis, quando a gente olha projetos de infraestrutura, e aqui a gente tem projetos muito rentáveis por conta justamente de setores importantes de crescimento como o agronegócio, eu acho que tem tudo para dar certo, ser de fato um campeão de crescimento de investimento nos próximos anos e fazer com que esse investimento direto volte a crescer num ritmo mais razoável. Então, assim, capital de curto prazo, por conta dessa instabilidade lá fora também, tudo que a gente está passando, ele vai continuar ruim, tende ainda eventualmente continuar saindo no ano que vem se tiver uma crise internacional, mas a preocupação maior é com o investimento estrangeiro direto, de longo prazo, e esse me parece que vai continuar crescendo nos próximos anos. Nós conversamos aqui com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.